Muito bem, meus queridos irmãos, bom dia, paz. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Hoje eu vou ler mais uma vez o livro de Provérbios. O que está no livro de Provérbios? Vou ler o capítulo 3 e meditar a partir deste texto com os irmãos. Provérbios 3, a partir do verso 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Verso 7 do capítulo 3 de Provérbios. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Já em Provérbios capítulo 19, verso 27, está escrito o seguinte, meus irmãos. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Por que eu compartilho mais uma vez desse texto com os irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela nos chama a atenção para a necessidade de entendermos que nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Ou seja, por mais conhecimento que você tenha adquirido ao longo da vida, por mais sábio que você seja, o nosso apoio tem que estar na palavra do Senhor. Porque se nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, conhecimento das coisas, na nossa opinião, nós vamos nos dar mal. As coisas não vão bem, né? É o Senhor quem endireita os nossos caminhos, as nossas veredas. Nós não precisamos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas evitar sim o mal, é claro, temer o Senhor, e isso nos dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Acho interessante quando a palavra diz que teremos prosperidade e paz. Guardar no coração os mandamentos do Senhor nos faz com que tenhamos dias, que nossa vida seja prolongada por muitos anos. E isso nos dará prosperidade e paz. Porque de que adiantaria ter prosperidade financeira, por exemplo, e não ter paz? Não é verdade? Muitas pessoas têm apenas dinheiro, mas não têm paz. Não são prósperas de verdade, elas têm muito dinheiro, mas prosperidade que é bom mesmo, a prosperidade segundo a palavra do Senhor, a prosperidade bíblica, elas não têm. Elas acumularam coisas, acumularam riquezas, mas não têm paz. Não é verdade? Prosperidade é muito mais do que dinheiro, e paz é melhor ainda, não é? E não é possível ter todas essas coisas se nós não estivermos atentos às instruções que a palavra do Senhor nos traz. Observem que muitas vezes nós agimos como crianças teimosas. E a gente sabe muito bem como é uma criança teimosa, é ou não é? Por mais que os pais façam advertências, por mais que os pais cobrem dos filhos, por mais que os pais tentem impedir os filhos de fazerem algo de errado, alguns filhos insistem em ignorar as orientações do pai, as ordens dos seus pais, para fazer o que bem entendem. E acabam sofrendo as consequências. E quando eles sofrem as consequências destes erros, a primeira coisa que fazem é retornarem aos pais, chorando, pedindo socorro. É ou não é assim que funciona? Não faz isso, não vai lá, não mexe com isso vai dar problema. Mas a criança insistentemente, teimosamente, vai lá e faz o que quer. Porque ela se apoiou no seu próprio entendimento. Ela achou que não fazia sentido a advertência dos pais. Não fazia sentido os pais proibirem de fazer aquilo. E foram lá e fizeram. Correm de volta para os braços dos pais, pedindo socorro, e os pais, é claro, amorosamente, recebem os filhos, socorrem os filhos, assim tal como o Senhor faz conosco. Quando nós vamos lá fora, quando nós experimentamos as coisas do mundo, mesmo apesar de conhecermos as suas advertências, as suas leis, os seus mandamentos, as suas orientações, instruções, a gente ignora para viver o que quer. E quando sofre a queda, volta para os braços do Pai, correndo, chorando, pedindo socorro e pedindo perdão também. E o Pai amorosamente nos recebe, trata de nossas feridas e nos perdoa. Mas muitas dessas consequências, elas permanecem. Elas não se vão assim tão rapidamente. Para todo erro tem uma consequência, consequências que muitas vezes perduram durante toda uma vida. E aí eu lhe pergunto,
Onde está a sabedoria em fazer algo diferente do que a palavra do Senhor nos instrui a fazer? Onde está a sabedoria? Onde está a vida, a paz e a prosperidade quando nós tentamos caminhar com as nossas próprias pernas, segundo o nosso entendimento, baseados no nosso entendimento, apoiados no nosso entendimento? Façamos diferente disso em nome de Jesus, conhecedores da palavra, da verdade, cada vez mais conhecedores como devemos ser, porque se você não conhece muito ou nada, você pode começar a conhecer. Você pode começar a ler a palavra do Senhor e conhecer melhor qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Quais são as instruções que o Senhor deixou para você, para que você não sofra quedas terríveis, consequências terríveis, e para que você não seja teimoso. Deixa de teimosia. Vá viver o resto de sua vida de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a orientação do Senhor, de acordo com o propósito do Senhor, para que não seja necessário você sofrer uma queda e sofrer uma grande perda, uma grande dor e voltar correndo para os braços do Pai. Faça isso imediatamente. Você pode evitar muita coisa, muitos sofrimentos, se você deixar de apoiar no seu próprio entendimento, se você deixar de ser, na verdade, presunçoso, orgulhoso. Pense nisso em nome de Jesus. Deixe de ser teimoso. A soberba precede a ruína, o orgulho precede a ruína, a falta de reconhecer os próprios erros, a falta de reconhecer a dependência pode ocasionar coisas terríveis na sua vida, coisas que você não precisava viver, enfrentar, sofrer, se você simplesmente obedecesse a esse Pai amoroso, que sabe todas as coisas e quer o melhor para os seus filhos. Paz, prosperidade, muitos anos de vida. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. Às vezes a gente é teimoso, né? A gente teima quando prefere as coisas do mundo. A gente teima quando abandona a vida com Deus para viver uma vida de pecado. A gente é teimoso quando sabe que o adultério é pecado e adultera. A gente é teimoso quando sabe que não se deve enganar o outro, mentir e mente, e sofre consequências terríveis. Gente teimosa, não precisamos ser assim. Não devemos ser assim. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia e pedimos que tenha misericórdia de nós por cada uma de nossas falhas, por cada uma de nossas teimosias, ó Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos. Ajude-nos, Pai, a realmente nos convertermos, Pai, de nossos pecados, de nossos erros, para vivermos de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito. Ajude-nos, Senhor, a realmente conhecermos mais e mais da Tua Palavra, termos mais e mais sede, vontade de conhecê-lo e seguir de acordo com os seus preceitos, ordenanças, mandamentos, porque a sua vontade é que é boa, perfeita e agradável, ao contrário da nossa, ao contrário do nosso coração que é tão enganoso. Ajude-nos, Pai, a nos ajustar de acordo com os seus planos, Pai, para os seus filhos. E que nós, Pai, além de corrigirmos a nossa trajetória, possamos ser auxílio na vida de outras pessoas, instrumento na vida de outras pessoas, para ajudá-las a se converterem, a viverem de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.